Shalom a todos. Estamos em Parashat Balak. Então, nossa Parashá começa: Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel Emori. Balak, filho de Tzipor, viu tudo que a Am Israel fez para o povo do Emori. E Rashi explica que o Am Israel fez para o povo do Emori do que aconteceu na Parashá passada. O povo do Emori queria matar o Am Israel, se escondeu nas grotas dentro da montanha. No final, Hashem fez um milagre e eles foram enterrados lá. Assim que explica Rashi. Mas o Kli Yakar, comentarista da Torá, ele pergunta uma pergunta simples. Ele fala: é isso que Balak viu? Só esse milagre? Não viu sobre outros milagres? Sobre as 10 pragas, sobre a abertura do Mar Vermelho, sobre a guerra contra Amalek. Tem muitos milagres. O que aconteceu com Balak? Ele ouviu somente isso? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o passuco depois está escrito: Vayagor Moav pnei ha'am meod ki rav hu. O povo tinha medo por causa que o Am Israel era muito. Tinha um número muito grande, que rav hu. Ele é numeroso, tem muitos. E a pergunta é, qual a diferença? Por que Balak viu do Emori? E por causa disso, e tinha medo. E Moab viu por causa que tinha muita gente no Am Israel, um povo muito grande. Por isso o Kli Yakar, ele explica uma explicação muito interessante. Ele fala: Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel Emori. A gente não está falando sobre o povo de Israel. A gente está falando de Israel, que é o Yaakov. A gente sabe, a gente precisa voltar muito atrás. Yaakov fala: Asher lakachti miyad ha'emori becharbi uvkashti. Fala Yaakov: eu consegui contra o Emori com minha espada. E o Targum, Onkelos, que ele explica a Torá, fala: não era com a espada. Era com bitzloti ubaoti, com a tefilá. Então, Balak entendeu que a força do Am Israel que viu, está chegando de Yaakov Avinu, Yaakov chamava Israel, a gente todos são descendência dele. Nossa força é com a boca. Como Yaakov conseguiu com a boca, então por isso ele falou: eu vou conseguir contra o Am Israel com a boca. Certo? Por isso mandou Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. Mas isso é Balak. Balak era o rei. Ele sabia da história. Um rei, para ser um rei, precisa conhecer a história. Mas o povo normal não conhece a história. Ele conhece o que ele está vendo agora. O que ele está vendo agora, com Israel é um povo muito grande. Por isso, tinha medo disso. Com Israel é um povo muito grande. Esse que fala o Kli Yakar. Mas aqui surgem algumas perguntas. Primeira coisa, de acordo com o Kli Yakar, aparentemente não tem conexão com a parasha passada. Rashi falou com a conexão com a parasha passada, que com os Emorim, esse povo estava se escondendo. Mas de acordo do Kli Yakar, tem a ver com Yaakov Avinu, não tem nada a ver com a parasha passada. Mas, então, a gente precisa entender o que aconteceu agora, que Balak, de repente, ele acordou. Ele acordou era muito tempo atrás. E, aparentemente, se a gente prestar atenção, nossa parasha é conectada com a parasha passada. Por quê? Porque se a gente está vendo os prakim, os capítulos, capítulo 22 começa com o último pasuk da parasha passada. Nossa parasha é o segundo versículo do capítulo 22. Aparentemente,
a Parashá normalmente começa com um capítulo novo, mas começou com o segundo versículo. Aparentemente tem a ver com a Parashá passada. Então, qual a conexão com a Parashá passada? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: verdade o povo de Israel era um povo tão grande? Agora eles acabaram de falecer no deserto. Hashem decretou que todos vão falecer no deserto. Você está me falando agora que são um povo muito grande? E se é um povo muito grande, por que precisa ter medo dele? Se ele é fraco, então precisa ter medo dele também. A gente sabe que Hashem, ele prometeu para nossos patriarcas que a gente vai ser numerosos, com muito, que Rolayam, como a areia do mar, como as estrelas do céu. E, primeira coisa, será que é uma bênção isso? Será um povo como os chineses? Uma bênção? E de fato, aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. A gente é muito pouco. E ainda mais os povos que estão contra nós, a gente é muito pouco. Então, o que é isso? Então, cadê a bênção que a gente deu para nossos patriarcas? Cadê? Então, para entender tudo isso, a gente também precisa entender o principal da nossa paraxá. O principal da nossa paraxá, Balak manda Bilam para amaldiçoar o povo. No final, Bilam abençoando o povo. Certo? É isso. Então, a primeira coisa a gente precisa entender, se alguém lendo os psukim, a gente não está vendo que tem aqui bênçãos. Tem aqui elogios. Elogio e bênção são duas coisas diferentes. Bênção é uma coisa que alguém está abençoando. Olha, você vai ter parnassá, você vai ter dinheiro, você vai ter filhos, ter shalom bait, você vai ter tudo que as pessoas querem na vida. Isso é bênção. Mas elogio é uma coisa do passado. Você tem, você é inteligente, bonito, você tem isso e tem aquilo. Isso é elogio. Duas coisas diferentes. Então não tem nada a ver com amaldiçoar ou abençoar, tem a ver com elogio ou não elogiar. Então, do que a gente está falando aqui? Então, para entender isso, vamos ver o Chaim Kadosh. Ele explica um passuco exatamente depois do passuco famoso, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel, que isso é considerado a bênção do nosso povo. Fala o Chaim Kadosh sobre o passuco depois, está escrito, Kin Chalim Nitayu. O passuco, o que Bilam falou, ele está comparando o Am Israel para quatro coisas. Como Nechalim, Nahal é um rio que está indo de um lugar para o outro, que Ganim Ale Nahar, sim? Que Ganim Ale Nahar é como um lago. Então, primeiro rio, depois lago, Kawalim Nata Hashem, como tendas Hashem plantou, Ka'arazim Alemanha, como cedro, como árvores muito fortes que Hashem plantou. O que tem a ver com Natovu Alecha? Como a gente pode entender isso? Fala o Chaim Kadosh, que era essa semana era a Ilula dele. Ele fala o seguinte, que Kinchalim Nitayu, a gente está falando aqui sobre quatro grupos que a gente tem dentro do povo de Israel. O povo de Israel não é a mesma coisa todo mundo. A gente tem quatro grupos principais. Que isso a gente pode entender mais coisas, mas primeira coisa, quatro grupos principais. Primeiro grupo que tem mais elogio maior, Kinchalim Nitayu. São os tzadikim que estudaram Torá, mas não somente estudaram Torá, mas
eles estão indo para outros lugares para regar, para dar água para os outros, para ensinar os outros. Isso é Nahal. O rio, ele não fica no lugar, ele vai nos outros lugares. Isso é o primeiro nível melhor que todos. Segundo nível, que Gadol Nahar tem um nível que são os tzadikim, que ficam lá no lago, como um lago que todo mundo vem beber deles. Estão compartilhando com todo mundo, mas eles não estão indo para os lugares. Por isso, em nível mais baixo. E um nível ainda mais baixo é o tzadikim que estuda a Torá. Estuda a Torá o dia inteiro, que, claro, com o mérito deles, o mundo é construído. Então, mas não estou ensinando para os outros, então, terceiro nível. Aí depois a gente tem mais um nível, que também são considerados tzadikim, as pessoas que estão sustentando a Torá. É muito importante, por isso fala cedo. As raízes, quem sustenta tudo. Certo? Então tem aqui 4 grupos, que todos são Yehudim, todos são tzadikim. Cada um faz uma coisa. Daqui a gente entende do Achaim Kadosh uma coisa ainda maior. Que dentro do povo de Israel, como se fala sempre, 2 judeus, 3 opiniões. Então, tem muitas opiniões, tem muitos talentos, tem cada um com característica dele, com capacidade dele, mas tem muitos. E não todos são a mesma coisa. Não todos são a mesma coisa. Isso é o grande segredo do povo de Israel. Cada um tem a opinião dele, ele é diferente do outro. E aqui é o segredo do povo. Pode ser uma grande benção e pode ser aqui um perigo. Como pode ser um perigo se o fato que as pessoas são diferentes, que eles não têm os mesmos talentos, a mesma opinião do outro, pode causar uma inveja, uma coisa que as pessoas vai ter brigas, inveja um com o outro, porque eu não tenho o que ele tem. Então, que será? Como posso ter o que ele tem? Porque ele tem isso, eu não tenho isso. Certo? Se era todo mundo a mesma coisa, ninguém tem inveja de todos. Todo mundo é a mesma coisa. Não tem problema nenhuma. Mas dentro do povo, não, todo mundo não é a mesma coisa. Aqui tem um perigo. Pode ter inveja entre eles. É isso que queria Bilam. Bilam, através dos elogios que ele fez, o que ele fez? Ele pegou essa qualidade do Am Israel, que tem várias pessoas. Várias pessoas quer dizer que tem várias capacidades. Por isso se chama com um povo que tem um grande povo. Por quê? Quando tem as mesmas pessoas, vezes 1000, vezes 1 milhão, não faz nenhuma diferença. Porque é a mesma coisa. Mas quando cada um é diferente, aí cada um faz uma grande diferença. Aí considerado muito de verdade. É isso que tinha medo. São muitos de verdade, quer dizer que tem uma força muito grande. Cada um sabe fazer outra coisa. Bilam queria usar isso. Ele falou todos os elogios deles. Fala como são muito special. Muitos que não existe outro povo como eles.
quantas qualidades, quantas coisas boas, quantas. E aí, o que ele queria fazer disso? Fala o que lhe é caro. Ele queria colocar Ain Hara dentro. Ele queria colocar olho gordo. Quer dizer que cada um vai ter inveja um do outro. E aí vai ter uma destruição dentro do povo. É isso que ele queria fazer, Bilam. Através dos elogios, queria mandar a maldição. Mas onde fica a chave de tudo para não ter inveja dentro do povo de Israel? Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israel. Essa bênção fala como são boas as tendas de Israel, porque fala Rashi por causa que as portas não são na mesma direção. O que quer dizer? Claro, é recato. Fala de recato de tzniut. Mas fala de mais uma coisa. Fala que não tem a ver um com o outro, quer dizer, um não vem na conta do outro. Quer dizer, são diferentes, mas um não pega do outro, ao contrário. Cada um completa um grande quebra-cabeça. Cada um tem o objetivo dele na vida. Por isso tem vários. Alguém faz isso, alguém faz aquilo, mas cada um, ele completa uma grande planejamento de Hashem. Aí, quando tem isso, não tem inveja. Quando não tem inveja, aí agora é um elogio de verdade, agora é uma bênção, que cada um tem uma coisa especial. Assim, cada um pode compartilhar com o outro. Cada um pode trazer o bem que ele tem, certo? Então, ele pode trazer, e isso ele pode completar um ao outro. Isso é um elogio de verdade. Então, tudo depende de como ver a coisa. Se vai ter inveja ou não vai ter inveja. E por que tudo isso é muito importante? Porque o Bilam queria ganhar a gente com a boca dele, mas como ele queria ganhar a gente com a boca dele? Ele viu agora a fraqueza do que aconteceu para a passada. O que aconteceu para a passada? O povo de Israel falou Lashon Hara, Hashem mandou as cobras. O que aconteceu quando fala coisas ruins? E viu mais uma coisa. Não somente quando fala coisas ruins pode acontecer coisas ruins. Mas quando não usa a boca, quando não usa nossa força do povo judeu, pode acontecer coisa ruim. Onde aconteceu isso? Moshe Rabbeinu. Ele não usou a boca dele. Em vez de falar para a rocha, ele bateu na rocha. Não usou a boca, perdeu para entrar na terra de Israel. A vida inteira que está lutando, trazer o povo para a terra de Israel, ele não entrou. Falou, se é isso, tudo depende da boca. Tudo depende se você usa bem na boca ou não usa bem na boca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar elogios, vou fazer uma ainara dentro do povo judeu. Isso que queria Bilam. Quando vai ter inveja, claro que eles vão usar a boca de uma maneira ruim. É aí que vai trazer todos os problemas para o povo, porque eles vão falar Lashon Hara um do outro. E aí eles não vão ter a arma deles, a força deles, que é a boca. Assim que ele queria Bilam ganhar o povo. E nosso trabalho é de fazer o contrário. De um lado, não ter inveja dentro de nós, e sempre falar coisas boas para o outro, porque não ter inveja. Cada um, ele completa o do outro, ele não pega um do outro. Então, agora vamos resumir. Primeira pergunta a gente tinha, certo? Qual é o que fala que sobre Yaakov, que tem a ver
essa coisa da boca com a paraxá passada, a gente falou que o povo de Israel falou Lashon Hara, eles perderam, tinham uma grande epidemia. Moshe Rabbeinu não falou coisas boas quando ele precisava, ele perdeu de entrar na terra de Israel. Agora é o momento de atacar o povo. Fala que são muitos. O que quer dizer que o povo de Israel é muito? É muito porque tem várias pessoas. Cada um sei fazer mais uma coisa diferente do outro. Então, claro que tem opinião diferente. Só falar uma coisa importante, porque cada um ele é... Por que é assim dentro do povo de Israel? Porque cada um ele é Selem Elokim. Tem uma parte de Hashem, e Hashem ele é Yahid Miyuchad, ele é único. Por isso, cada um de nós, ele é único, é diferente do outro. Mas quando ele é único, então como pode ser? É uma grande força. E muitos de verdade não é um que está se multiplicando só. Cada um é diferente. Certo? Mas aqui, que Bilam queria entrar. Disso queria fazer uma inveja. Essa inveja ia dar a falar mal um do outro, perder nossa força da boca. E o que a gente está falando para a gente fazer? Entender que cada um não é no lugar do outro, cada um completa um ao outro. As portas não são na mesma direção, quer dizer que não é a mesma coisa, cada um tem o objetivo dele, cada um completa o outro, e assim, claro, cada um vai usar a boca de uma maneira boa, é assim que a gente, Bezrat Hashem, podemos ganhar todos os nossos inimigos. Shabbat Shalom.